Boa tarde, doutor. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Tudo jóia. Tem mulherada que faz isso, né? Dá um nervo, corta o cabelo, quero mudar de vida, não é verdade? Às vezes depois arrepende, né? É verdade. Doutor Paulo Miller, dermatologista, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigado, viu? O nosso convite. E hoje a gente vai falar sobre calvície feminina aqui com o doutor. Doutor, cresce o número de mulheres com calvície feminina? Olha, provavelmente sim. É duro da gente afirmar isso com certeza, porque a gente não tem estudos populacionais tão antigos para a gente poder comparar. Mas cada vez a gente vê mais frequentemente mulheres com problema de queda de cabelo relacionados diretamente à calvície feminina e outros também. Então hoje a gente vê que é uma queixa, um problema muito, muito frequente na vida das mulheres. E quais são as principais causas dessa calvície? Olha, essa lista é bem grande. Vários problemas podem levar à queda de cabelo. Eu acho que a gente tem que falar de duas que são bem frequentes. A primeira delas é uma situação que a gente chama de eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, na verdade, a pessoa não tem nenhum problema no cabelo, ou na raiz do cabelo, ou no couro cabeludo. O nome é difícil, mas não é uma ideia difícil da gente entender. Tem algum problema, alguma circunstância no organismo que leva à queda de cabelo. Por exemplo, muitas das mães aí que estão nos assistindo lembram que após a gestação, uns 3, 4 meses depois, cai muito cabelo. Cai não mesmo. é sempre, mas é muito frequente que isso aconteça. Eu perdi bastante. Teve bastante queda. Mas depois, geralmente, depois de um tempo, alguns meses, o cabelo volta ao normal. Por quê? Porque o couro cabeludo, a raiz do cabelo é saudável. Teve essa alteração hormonal no fim da gestação que levou à queda e isso é transitório. Algumas pacientes, por exemplo, pós-cirurgia bariátrica, cirurgia da obesidade, que é muito frequente hoje em dia. Então, pós-cirurgia é muito frequente que tenha queda de cabelo. Mas volta depois, doutor? Geralmente volta. Então, se a pessoa não tiver nenhum outro problema associado, entendi, a tendência é que volte normalmente. Porque eu tenho uma prima que ela fez a redução de estômago, perdeu, já fez faz tempo e não volta. Então, ela tem que procurar ajuda de um dermatologista para investigar. Pode ser que ela tenha algum outro problema associado. Entendi. Ou, por exemplo, a mulher, a gente vai falar um pouco de calvície feminina, às vezes ela já tem um quadro de calvície que passava meio despercebido, aí nessa queda intensa, pós-cirurgia ou pós-gravidez, aí a coisa fica mais evidente e ela não recupera da mesma maneira. Isso pode acontecer. Entendi. Ou às vezes ela tem até um outro fator associado, né? Mas geralmente nessas circunstâncias a reversão é completa. Por exemplo, uso de medicamento, começa a usar um remédio para convulsão, para hipertensão, alguns remédios podem levar à queda de cabelo. Então identifica-se isso, tira a medicação, o cabelo volta a crescer normalmente. É genético, doutor, calvície feminina? Bom, essas causas que a gente falou, não, a gente tem um fator externo. Agora falando especificamente da calvície. Então na calvície feminina, a produção do cabelo está alterada. O cabelo vai ficando mais fino, a mulher gradativamente vai trocando um cabelo mais espesso por um cabelo mais fino. Então ela vai tendo menos cabelo e o cabelo cada vez mais fino. Então a mulher não fica careca, a mulher não fica como o homem, às vezes sem cabelo nenhum. Era a pergunta que eu ia te fazer agora. Pode ficar careca uma mulher? Igual, porque o homem fica careca, né? Poder até pode, mas é extremamente incomum. Então não é isso que a gente vê na maioria dos casos. Isso é bastante raro. Mas às vezes o que acontece? A mulher não fica careca, mas fica com o cabelo às vezes muito ralo. E o couro cabeludo aparece, então isso incomoda muito. É verdade. Né? Então você não tem uma área sem cabelo, mas uma área com muito pouco cabelo, com uma densidade muito baixa de cabelo. Até a gente tem uma fotinha que você mandou pra gente, né? Vamos colocar pra gente ver os graus. Tem os graus de calvície, exatamente. né? Isso é um esquema representativo. Número 1 ali seria um couro cabeludo normal, em que a densidade do cabelo é praticamente igual em todo o couro cabeludo. A partir do grau 2, a gente vê que na região superior do centro, ali onde faz a divisão do cabelo, o cabelo está menos denso. Então, provavelmente, ele já tem menos fios ou fios mais finos. E isso, com o tempo, se esse problema for progredindo, até nos graus mais avançados, a gente vê no último grau ali, ainda tem cabelo. Você vê que tem cabelo em todo o couro cabeludo, não tem as entradas como o homem tem, mas é muito pouco e é claro que isso incomoda muito as pacientes. Com certeza, doutor. Agora, shampoos, doutor, existe um shampoo melhor? Esses de mercado, eles realmente funcionam? Então, o shampoo, muitas vezes, ele é implicado, às vezes, como um problema, a pessoa acha que o cabelo está caindo por causa do shampoo, ou às vezes acaba sendo buscado também como uma solução. E a gente sabe que nenhuma das duas situações geralmente é verdadeira. Então, se a paciente está tendo queda de cabelo, o cabelo está ficando mais fino, ou ela observa que o cabelo está mais ralo, quando ela vai prender o cabelo, ela tem que dar muitas voltas no prendedor, o rabo de cavalo está cada vez mais fino, quer dizer, o cabelo está diminuindo de volume. Então, não adianta ficar trocando de shampoo, a gente tem que investigar para ver se não tem um problema. Ou mesmo um quadro de calvície, como a gente falou, que geralmente é mais uma tendência genética da pessoa, ou algum outro elemento externo, como a gente comentou, que às vezes está levando a queda de cabelo. Fora inúmeras outras causas que a gente não comentou, né? A gente está falando aqui das causas mais frequentes.
E o shampoo, só para fechar então, Fernando, ele também não vai ter esse poder de reverter a queda, entendeu? Então ele no máximo um coadjuvante do tratamento. Então se está tendo queda de cabelo, às vezes não fica perdendo tempo, trocando de shampoo e mudando. Às vezes esses shampoos, muitas vezes nos mercados, são até mais caros, né? Shampoo anti-queda. Sem dúvida. Lá é mais caro e não vai como se de repente aquele shampoo shampoo anti-queda fosse resolver. Então se está tendo realmente uma queda aumentada, a gente tem que descobrir o porquê, tem que descobrir a causa. Não vai ser um shampoo provavelmente que vai melhorar isso. Às vezes acontece isso, a mulher no pós-gestação tem aquela queda, o cabelo volta ele vai diminuindo a queda, ele vai normalizando, às vezes ela até associa isso com o uso de um shampoo, de algum produto, mas geralmente não é o shampoo que reverte esse processo. Doutor, uso de boné, pessoas que usam muito, por exemplo, no caso de mulheres, touquinhas para trabalhar, o capacete. Isso, pode provocar? Olha, não tem uma relação direta com o processo de calvície. Então isso é uma coisa que gera bastante dúvida, não é uma relação direta não. Claro que às vezes tem pessoas que usam sempre, ou às vezes não fazem a higiene do couro cabeludo de maneira tão adequada, isso pode piorar um pouco a questão de caspa, a dermatite seborreica, que é uma descamação do couro cabeludo. Então, assim, mas isso diretamente levar a um processo de calvície, com certeza não é o elemento mais importante, não. Então, se a pessoa está vendo que está evoluindo, tanto o homem agora, no caso, ou mesmo as mulheres, percebendo que o cabelo não tá indo bem, possivelmente tem alguma outra coisa por trás causando essa queda, não é simplesmente o uso do boné ou do chapéu. Dormir de cabelo molhado, doutor, provoca queda? Não provoca uma queda. Então, também não é isso que vai levar a um processo de calvície. Essa questão, eventualmente, do uso excessivo do boné, dessa questão, às vezes, de dormir com o cabelo molhado, pode piorar a caspa, piorar a descamação, a qualidade do cabelo não ficar tão agradável, mas diretamente um processo de calvície, não. Então, assim, talvez não seja o melhor cuidado, mas não é isso que leva à calvície. Doutor, tem uma pergunta aqui pra gente, ó. Estou fazendo tratamento que foi orientado, porém minha queda não melhora. Por que isso acontece? Tem vários motivos para que isso aconteça. Talvez a causa não foi identificada de maneira correta. Às vezes ela tem mais de um problema causando. Então, todas essas causas que nós falamos são bem frequentes. Então, não é raro que haja uma sobreposição de fatores causais. Terceiro, às vezes o tratamento não está sendo seguido da maneira correta. E geralmente, falando no caso da calvície feminina, a resposta é lenta. Então, mesmo quando a gente começa a tratar corretamente, a paciente faz tudo certinho, a gente começa a ver resultado a partir do 4º, 6º mês de tratamento de uma maneira geral. Entendi. Então tem que ter paciência, tem que, às vezes, ter paciência, né? Agora, é claro, se a paciente está fazendo tudo certinho e não está respondendo, tem que ver, será que tem um fator associado? Será que ela realmente tem um caso muito rebelde, que não responde ao tratamento? Claro, isso existe também. Então, a gente tem que analisar todas essas possibilidades. Agora, crianças podem ter também queda de cabelo? Podem ter queda de cabelo, mas geralmente não tão frequente essas causas que nós falamos. Aquele que a gente chamou de eflúvio telógeno, causado por alterações, às vezes, hormonais ou medicamentosas, pode acontecer em criança. Uma coisa que é muito comum em criança, a gente chama de alopecia areata, forma uma área lisa, cai o cabelo e fica lisinho, o couro cabeludo, uma área de 1, 2, 3, 5 centímetros, uma área lisa, concentrada, sem cabelo. Isso é frequente em crianças. E qual que é a causa? Essa causa é um grupo de doenças que a gente chama de autoimune, provavelmente. A própria imunidade do organismo que desencadeia. Muitas pessoas relacionam isso com eventos estressores, desencadeando esses fenômenos com conformação da alopecia areata. A verdade é que exatamente a causa dela ainda é um pouco discutida, mas provavelmente é causada pelo próprio organismo. Então a criança pode perder cabelo por um estresse muito grande que passou? Pode. O estresse talvez levasse à situação de alopecia areata e isso levar à queda. É possível que sim. Uma outra coisa muito comum em criança, em adulto é raro, mas em criança é comum, própria micose. Então pode ter micose no couro cabeludo, mas aí fica uma área inflamada, forma crosta, faz uma área também, não é tão difuso, são áreas específicas que começam a ter queda. Em criança também é bastante comum. Adulto é raro, mas criança é bastante comum. Doutor, adorei, eu acho que o pessoal tem que ficar de olho aí. Essa questão que você falou, amarrava o cabelo, antes era um rabo mais gordinho, daí foi diminuindo, as voltas estão ficando mais voltas, fica atento, acende um alerta aí, vermelho, uma luz vermelha, para procurar um especialista, Porque essa queda, por exemplo, pós-parto é uma coisa muito de uma hora para outra, começa a cair. Às vezes o processo de calvície ele é muito lento, ele vai ocorrendo ao longo dos anos, então às vezes quando a paciente se dá conta, ele já está de fato instalado. Entendi. Então às vezes essa atenção no detalhe, o couro cabeludo está um pouco mais aparente, a gente já tem que ficar atento. Tá joia. Obrigada, combinado? viu, doutor Eu que agradeço. Paulo? Obrigado, viu, Fernanda? Quero que você volte mais vezes. Combinado, será um prazer. Obrigado, viu? Obrigada.